Graça e paz, meus amados irmãos. Venho através desse vídeo compartilhar com os amados irmãos um dia tão especial em que os batistas comemoram. É o dia da EBD. E já que nós não podemos estar juntos no santuário, eu convido a você a estar assistindo a essa aula e compartilhando, se for assim o desejo de vocês. E hoje nós vamos estar falando de um assunto pertinente à EBD. Hoje, o dia da EBD, nós batistas comemoramos, mas você sabe como surgiu a EBD? Quem foi seu fundador e onde tudo começou? Nesta videoaula nós vamos estar aprendendo um pouquinho como surgiu a EBD. O início da EBD, como a conhecemos hoje, deu-se em 20 de julho de 1780, na cidade de Gloucester. A cidade de Gloucester fica na Inglaterra. E era uma cidade importante no período da Revolução Industrial. Notável por sua indústria de tecelagem. Atraía muita gente que, deixando a vida no campo, seguia para a cidade buscando melhores condições de vida. Entretanto, na cidade de Gloucester, a imensa riqueza de uma minoria contrastava com a grande pobreza e o analfabetismo da maioria da população. Esta é uma foto de uma das cidades da Inglaterra, na época em que vai haver o surgimento da escola dominical. Essa representa a cidade de Gloucester. O fato de existirem muitas igrejas não impedia o avanço da criminalidade. E vai surgir um personagem bastante interessante neste meio de Revolução Industrial, chamado Robert Hayek. Robert Hayek é o fundador da escola dominical. Dedicou-se à carreira de jornalista e editor, trabalhando na imprensa Hayek, de propriedade da família, a qual ele passou a dirigir após a morte dos seus pais. Este é Robert Hayek, o fundador da escola bíblica dominical. E o interessante, meus amados, é que Hayek preocupava-se muito com a melhoria das condições das prisões, visando a regeneração que os presos podiam sofrer naquela situação. Ou seja, ele estava bastante preocupado com as condições de vida dos presos. Em princípio, ele tinha o pensamento de melhorar as condições das prisões. Descobriu que o abandono em que viviam as crianças pobres da localidade e as suas atividades também aos domingos eram um estímulo na prática do crime. Ou seja, Robert Hayek estava preocupado com as condições dos presidiários. Mas ao voltar dos presídios, quando ele visitava, ele passava nas ruas de Gloucester e via a ociosidade em que viviam as crianças. Viviam nas ruas, viviam maltrapilhas e fazendo muitas traquinagens. Ou seja, se envolvendo também em crimes. Que perversos eram os meninos de Gloucester. Lutavam uns com os outros, eram mentirosos, ladrões, indescritivelmente sujos e despenteados. Esta é uma foto da situação das crianças na cidade de Gloucester. Este é Robert Hayek conversando. E as crianças em volta, você pode notar que elas estão ociosas, umas estão brincando no chão, outras estão brigando e outras estão até mesmo roubando, segundo a gravura. Esta é uma foto mais apropriada de perto de como eram as crianças de Gloucester. Vejam, sujas, maltrapilhas e despenteadas. Robert Hayek, um homem de profundas convicções religiosas, fundou então uma escola que funcionava aos domingos, porque as crianças e os jovens trabalhavam 6 dias por semana, durante 12 horas. E o fato interessante aqui, meus amados, é que, vejam, já naquela época, a exploração das crianças e dos adolescentes. As crianças trabalhavam 12 horas por dia, de segunda a domingo. E, na verdade, de segunda a sábado. E elas tinham um único dia de folga, era o domingo.
e elas aproveitavam por ficar ociosa para cometer os seus delitos. Hiking, quando começou a escola bíblica dominical, ele usava a Bíblia como livro de estudo, cantava com os alunos, ministrava-lhe também noções de boas maneiras, de moral e de civismo. Hiking, quando começou a fundar a escola bíblica dominical, o intuito dele era preparar as crianças para o entendimento bíblico, mas as crianças não tinham noções de línguas, ou seja, do inglês, não tinham noções de aritmética e muito menos sabiam ler e escrever. Então ele teve um duplo trabalho: ensinar, lecionar as matérias às crianças e também estudar a Bíblia para o crescimento espiritual. O plano de Hiking exigia um profundo sentimento de caridade cristã. Conseguiu algumas senhoras crentes que o ajudassem, fazendo visita aos bairros pobres da cidade, a fim de convencer os pais a enviarem seus filhos à escola. Esta é uma foto de Hiking conversando com uma das senhoras para fazer parte, se enganjar nesta obra de caridade, ou seja, uma caridade cristã, se doar para ver se mudava o quadro daquelas crianças na cidade de Gloucester. O interessante é que de 1780 a 1783, 7 escolas já tinham sido fundadas somente em Gloucester, tendo cada uma 30 alunos em média. E em outubro de 1783, Hiking triunfalmente publicou em seu jornal a transformação ocorrida naquela cidade, na vida daquelas crianças. As crianças não só iam para a escola aprender as matérias, mas também aprendiam a Bíblia. E o interessante é que durante 3 anos essa situação se mudou maravilhosamente. Ou seja, as crianças não iam só para a escola aprender a Bíblia e as matérias. As crianças lá tinham cuidado, recebiam alimentação, recebiam roupas, tinham os cabelos penteados, tomavam banho e tinham noções também de higiene. Veja quanto trabalho eles tinham naquela época na escola dominical. E houve uma tremenda transformação ocorrida na vida daquelas crianças. Vocês viram a foto das crianças como era, e esta é uma foto agora das crianças como elas estavam nas escolas dominicais. A mudança foi tão importante que o historiador John Ridge afirmou: as escolas dominicais fundadas pelo Sr. Hiking no final do século XVIII originaram um estabelecimento de educação pública popular. Vejam, Robert Hiking não só foi o fundador da escola pública, como também da escola dominical. Ou seja, não havia escola pública para as crianças. Só quem tinha direito a aulas eram pessoas que tinham posses, pessoas ricas que teriam acesso à educação. E as crianças que vinham junto com seus pais do meio rural não tinham essa oportunidade. Então pode-se dizer que Robert Hiking também foi o fundador das escolas públicas. O efeito da escola dominical foi tão poderoso que em 12 anos após sua fundação, não havia um só criminoso na sala dos réus para julgamento nos tribunais de Gloucester, quando antes a média era de 50 a 100 em cada julgamento. Veja que mudança houve naquela cidade. A cada julgamento dos criminosos na cidade de Gloucester, em média eram julgados de 50 a 100 criminosos. E no decorrer de 12 anos em que Robert Hiking instituiu a escola dominical, essa média de criminosos baixou para 0. Por quê? Porque as crianças recebiam o ensino bíblico, recebiam o ensino formal e já podiam buscar uma profissão e ser um cidadão de bem. E não buscar mais a vida de criminalidade. Essas crianças cresciam e se tornavam homens de bem. Que maravilhosa transformação para a glória de Deus.
Em muito pouco tempo, o movimento se espalhou e várias igrejas ao redor do mundo organizaram suas escolas dominicais na EBD. A EBD mais antiga, segundo se tem notícia, os ensinos limitavam-se à leitura das passagens bíblicas estudadas simultaneamente por crianças e adultos. Mais à frente nasceu o desejo que houvesse um sistema de lições graduadas, seriam adaptadas ao desenvolvimento da mente infantil e viria a estabelecer conveniente a necessária promoção dos alunos de grau em grau entre os diferentes departamentos da escola dominical. Hoje nós já conhecemos as escolas dominicais com as suas respectivas classes. Temos o berçário, temos o pré-primário, temos o primário, temos os juniores, temos os adolescentes, temos os jovens, temos os adultos e algumas escolas dominicais têm até a sala dos anciões. Mas antigamente se estudava tudo junto, as crianças e os adultos que desejavam também aprender lições bíblicas. Mas com o decorrer do tempo, isto mudou e hoje em dia nós temos essas subdivisões na escola bíblica dominical. E na cidade de Gloucester, na Inglaterra, está lá uma estátua em homenagem a este grande homem de Deus que, por sua iniciativa, por seu desprendimento e por uma visão maior a respeito do reino de Deus, criou essa instituição chamada Escola Bíblica Dominical. Deus foi louvado na vida dele, Deus foi engrandecido na vida dele pelo trabalho que ele executou e pelas pessoas que se dedicaram a esse tão honroso trabalho. E aqui vai a minha gratidão a todos os professores, todas as professoras, todas as titias que têm se dedicado ao ensino da palavra de Deus a essas crianças. Que Deus os abençoe, em nome de Jesus. Amém. Um forte abraço a todos vocês e continue orando para que nós possamos estar juntos, breve em breve, também na Escola Dominical. Forte abraço, pessoal!